Meta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaceados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta, sempre fazendo o melhor para você. 3224-1788. endocrimeta.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Olha, nós estamos então, como nós já falamos anteriormente, fazendo o nosso segundo programa com o Dr. Inamoto, que está falando sobre física quântica e tratamentos quânticos, né? Se você, vale a pena avisar, né? Se você perdeu o primeiro quadro ou se você perdeu também o programa da semana passada, entre no nosso site www.programavivamais.com.br. Lá você vai achar os programas. Se não entrou ainda, vai entrar essa semana. Inamoto, no programa passado, tu falou que a frequência de equilíbrio do organismo girava em torno de 324,7, que é a frequência do cobre, né? Quando essa frequência está alterada para cima, quais são as doenças mais frequentes? Quando ela está alterada para cima, leva o organismo a um ambiente mais ácido, pH mais ácido, favorece fungos, principalmente fungos, né? Nós temos na natureza mais ou menos 5 milhões de tipos de fungos. O ser humano normalmente está infectado, em média, com 5 mil tipos de fungos, né? Começando pela Cândida. Né? Que é uma das causas que muitos pesquisadores hoje em dia têm atribuído ao câncer, né? Aliás, o câncer desenvolve somente em ambiente ácido, né? Então, se a pessoa está com a frequência para cima, é interessante fazer prevenção para não desenvolver esse tipo de problemas, né? Agora, quando a frequência vai para baixo, né, leva o organismo a um ambiente mais alcalino. Né? Então, quem está com a frequência para baixo, dificilmente desenvolve um câncer. Pode desenvolver outros problemas. Então, a pessoa está naquele equilíbrio de 324, é muito difícil. É importante que a pessoa fique dentro do desvio padrão, ou seja, não baixar mais do que 200 e nem acima de 400. Né? Então, é a faixa que a gente controla os clientes para ficar, né, dentro do razoável. Né? Tá. Como é que funciona o tratamento por inversão? Esse que tu faz para, por exemplo, metais pesados, tá? Tem algumas pessoas, e a gente estava no intervalo, estava mostrando que um dos problemas, né, da área da Ana, que antigamente era feita com as obturações com amálgama e tal, nós cansamos de brincar com mercúrio, né, Ana, quando era pequeno. Pô, a gente ia no dentista com a nossa mãe e ele dava mercúrio pra gente brincar, ficar brincando na mão, assim, enquanto a minha mãe era atendida. E realmente eu tenho excesso de mercúrio no corpo. E a gente sabe que esses metais, apesar de que quando a gente faz exame de laboratório, isso eu acho a coisa mais engraçada, viu, Namoto? Por exemplo, se for pedir para medir chumbo, o laboratório vai dizer que vai de 2 a 8. Mas que raio de normal de 2 a 8? Chumbo mata. O normal é não ter. Então, não adianta dizer que não, tu está dentro do normal, está dentro do desvio. Né? Que nem mercúrio. Mercúrio também mata. Então, não adianta que vai dizer que vai de 2 a 10. Eu não quero ter. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta de leiga aqui. Se eu tiver essa coisa do mercúrio, o senhor me dá alguma coisinha para mim tomar e tira a contaminação do mercúrio do meu corpo? São duas coisas. Uma coisa é tirar a substância mercúrio, outra coisa é modular a frequência do mercúrio.
Né? Ah, vai modular a frequência do mercúrio que está no meu corpo. Porque é o seguinte, o mercúrio é o metal de maior incidência no nosso planeta. Né? Tem uma pesquisa alemã, eles andaram analisando urso polar, peixe de água doce, peixe de água salgada, né? Águias, né? Enfim, e muitas plantas, todos eles têm mercúrio. Aí eles foram pesquisar onde é que vinha tanto mercúrio. Né? Onde é que eles foram achar? Usina termoelétrica. Uma usina termoelétrica, ela exala no espaço uma média de 48 toneladas de mercúrio por ano. Existem quantas no mundo? E existem mais de 100 anos. Né? Então, se for num lugar no nosso planeta onde ninguém pisou, tem mercúrio já. E o mercúrio causa danos irreversíveis no ser humano. Né? Então, o mercúrio, alumínio, chumbo, né, são as coisas que mais existem no nosso planeta. Hoje a contaminação de níquel está aumentando muito. Né? O níquel, onde é que vem níquel? Alimentos pasteurizados tem níquel. Né? Panela inox, utensílios domésticos, faca, garfo, tudo é níquel. Né? E o níquel é causador de frequência alta. Né? Frequência alta. E o fungo, cancerígeno, né? O fungo se alimenta de níquel. O fungo se alimenta de níquel e açúcar. Então quem tem câncer tem que parar de consumir coisas pasteurizadas, deixar de consumir açúcar. O açúcar branco é... Aliás, a gente já de cara já manda, né? Isso quando o paciente procura a gente na clínica, glúten, leite, derivados e açúcar, pode descartar. Tem que eliminar. O restante tem que fazer teste de sensibilidade, né? Que eles fazem lá também. Né? Tem uma máquina que faz isso, que vai ver não só intoxicação, mas vai ver tuas intolerâncias, hipersensibilidade, que para cada pessoa, isso aí a gente já teve quem trabalha com laboratório, fazendo teste salivar, tal, que foi a Clarice, né? E alguns outros colegas médicos falando da importância disso. Porque, por exemplo, Ana, tem gente que tem alergia ao morango. Ah, tá, mas isso é mais frequente. Tá, perfeito. Tem gente que tem alergia à cenoura. E não sabe. E não sabe. E como hipersensibilidade, alergia e intolerância são coisas diferentes, quer dizer, intolerância é enzimático, é o leite. O cara tomou, vai passar mal na hora, porque não tem mais enzima que degrada o leite. Sim. Não adianta ficar fazendo teste para ver se desensibiliza, porque ele perdeu a condição de produzir enzima. Hipersensibilidade, que é o caso do glúten em alguns alimentos, que ele pode fazer o teste, são imunoglobulinas IgG, principalmente IgA e IgM, que é o caso do glúten. Mas muitas vezes o que acontece? O cara comeu antes de ontem e vai sentir, vai ter uma enxaqueca dali a 3 dias, por causa do glúten. Vai dizer para ele que foi o glúten, né, Inamoto? Ele vai dizer assim, mas eu já fui no banheiro 10 vezes durante esses 3 dias. Já expeli, né? Já a alergia, tu não precisa dar explicação, não. É o cara que tomou uma picada de abelha que pode desenvolver edema de glote ou que comeu camarão. Então esse aí é muito mais fácil. Agora, eles têm teste para tudo isso aí, Ana. Inclusive para ver, assim, o quanto de intoxicação tu tem, né? O que tu deveria evitar a nível alimentar, né, Inamoto? Que eu acho que isso é uma coisa interessante. Isso leva quanto tempo para fazer um teste desse? Que normalmente nós fazemos de tudo, completo, né? Teste completo, né? Porque, na verdade, o ser humano não é só ele em si. Às vezes é outras coisas que a pessoa, onde convive, com quem convive, né? Isso a gente olha. Às vezes, essa frequência, quando a pessoa está com frequência alta e não consegue baixar, eu vou na casa deles. Eu vou lá medir se tem alguma coisa negativa ou não. Porque, às vezes, a pessoa gasta dinheiro com exames, etc., chega e continua dormindo e morando no mesmo lugar. E depois... Por exemplo, Ana, isso que já está falado e refalado inúmeras vezes e que o pessoal não divulga, muitas vezes porque não tem interesse. O cara mora embaixo de uma antena de retransmissão de celular. Quer dizer, pode dar o tratamento que quiser. É lá, ele tem um aparelho que mede esse tipo de problema, né? Então, não adianta tu pegar o cara e ficar dando suplemento, esse cara vai ser doente o resto da vida. Né? Ele está exposto à radiação direta. direta. O ano passado, a Organização Mundial da Saúde destinou não sei quantos bilhões de dólares para pesquisar todos esses fatores, né? Vai sair uma hora uma conclusão disso. Porque realmente isso afeta a saúde. Ele afeta a nível molecular, né? A nível atômico, né?
Tem como medir, Inamoto? Isso dá para medir, né? Porque a gente está exposto à radiação o tempo todo, né? Esses dias o Dr. Lair foi jantar com um cientista alemão lá na Avenida Paulista. E esse cientista tinha um medidor Geiger portátil. Diz que no restaurante que ele estava na Avenida Paulista tinha mais radiação que em Fukushima. Nossa. Né? Então a gente está porque radiação não dói, não tem cheiro. Né? E a gente não nota, né? Por exemplo, controle remoto do automóvel é raios gama. Cada vez que você aperta, equivale a um raio-x de dentista. Ai, que bom falar isso, porque as pessoas têm tanto medo de raio-x de dentista. Às vezes a gente quer andar de avião, tem mais radiação do que raio-x de dentista, né? Sim. Desculpa, às vezes... cada vez que a gente aperta o controle remoto, equivale a um raio-x de dentista. Ele pega 360 graus. A raios gama. A raios gama atravessa aço, atravessa tudo. Né? Tem que atravessar o aço, porque o dispositivo do alarme do carro está dentro da lataria. E às vezes a pessoa vai ao dentista, olha, cansa de acontecer da gente querer fazer um exame. Não, raio-x eu não quero receber. E a gente explica, não, mas sem o exame radiográfico não tem como dar um diagnóstico. Tem gente que não faz a consulta porque não quer tomar o raio-x. Impressionante. Falta de conhecimento, né? E vocês têm como, fazendo inversão frequencial, melhorar esse tipo de... Eu tenho um produto quântico que neutraliza na hora. Limpa a radiação na hora. Fez o raio-x, pinga 10 gotinhas embaixo da língua, limpa na hora. Tu vê que coisa impressionante, né? Essas coisas não são faladas, né? E muita gente... A gente que fez o curso lá em São Paulo, onde ninguém mais anda com o celular no coração, muito menos no bolso, perto dos órgãos genitais. Né? Por quê? O meu está aqui. Qual é o problema do celular perto dos órgãos genitais? Causa um monte de problemas. É mesmo? Vários problemas. Por exemplo, meu celular fica à distância sempre. E quando eu falo no viva voz. Aquele fone de ouvido do celular é pior do que o botar aquilo, que ele concentra naquele ponto lá, né? O melhor é o viva voz. Tá, fone de ouvido de celular. De celular. Mas para ouvir música pode? Também não é muito bom, não. A gente já trouxe o Torrino falando aqui que tem muita gente com problema de surdez por causa disso. Sim, né? não, mas por exemplo, você está no avião, por exemplo, uma coisa que me distrai no avião é ficar assistindo filme. Quando a gente vai daqui até os Estados Unidos, a gente vai assistindo filme até a hora de pega no sono, entendeu? Então pode deixar sem fone, né? Tem que ouvir no fone. Mas o fone de ouvido não é muito bom, não. Como é que funciona esse tipo de tratamento para pacientes com parasitas, por exemplo? Um assunto bastante interessante, porque, na verdade, todas as patologias, não interessa qual, né, tem participação de parasitas. Né? Mas o que a gente tem mais verificado é pessoas com parasitas a nível cerebral. Né? Porque, na verdade, o toxoplasma, por exemplo, é um parasita que infecta o mundo inteiro. Né? Eu tive em Cuba, lá passa de 90%. Fui dar um curso de 15 dias só sobre isso, né? Foi pagar jantar pro Fidel lá? Não teve esse problema. Mas eu nem vi ele. Se a gente pergunta do Fidel lá, o pessoal desconversa. Né? A desconversa? Desconversa. Mas assim, a experiência que a gente tem com... Porque agora, em dezembro deste ano passado, eu completei 18 mil clientes. Né? E a questão de parasita... Né? No exame do sensograma, eletrossomatograma, quando aparece o cérebro pintado de azul, geralmente 90% tem toxoplasma. E geralmente são toxoplasmas que a pessoa pegou na infância. Tem como neutralizar isso? Sim. A gente faz o tratamento, depois de um período, a cor desaparece. Né? Porque é o seguinte, o toxoplasma não é... A maioria não pega pelo gato. Ai, que bom ouvir isso. Ela vai achar que o gatinho dela era bom. Que bom ouvir isso. Não, ele vive ainda, meu gato. Assim, tem grande implicância da família com o meu gato, mas tem uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, né? Eles pesquisaram no mundo inteiro. Então eles dizem o seguinte, que o toxoplasma é uma epidemia hoje que infecta toda a humanidade, né? Então, o toxoplasma, o objetivo dele é a cabeça do rato. Ele muda o comportamento do rato, o rato passa a ser atraído pelo gato. Ele quer que o gato coma o rato. E o gato, depois que come o rato, ele passa a ser o disseminador do toxoplasma.
E ele infecta qualquer vertebrado. Qualquer bicho que tem sangue, ele infecta. Né? E o gato, que é portador, cada vez que ele defeca, ele libera em torno de 500 milhões de oocistos, que é menor que uma bactéria. Isso fica no chão, na terra, na areia, mais de um ano ativo. Né? Então a gente pega isso nas areias, por aí, né? Pega nas frutas, nas areias verduras. Dos donos dos gatinhos. É, né? exato. Então, e como isso não tem sintoma, não tem... A medicina considera como uma infestação benigna. Mas isso dentro do... Se está lá no cérebro, vai largando toxinas, né? E prejudica o que? O desempenho cerebral. Se prejudica o desempenho cerebral, prejudica a função hipotalâmica, a hipófise, e a maioria das pessoas tem distúrbio do metabolismo partindo de lá. Mas como isso está dentro de desvio padrão, né, Inamoto, que isso a gente já falou algumas vezes aí, que a gente infelizmente na faculdade não aprende que exame de laboratório é desvio padrão, né? E a gente já trouxe laboratorista aqui falando que, quer dizer, quem trabalha com laboratório, o que significava o raio do desvio padrão. Quer dizer, quando o cara te bota, o laboratório vai tabular os dados, ele te bota dentro de um resultado X. Que ele tem que dizer para o médico, olha, encontrei tantos casos assim, média de tantos casos. Não significa doença ou saúde. Por exemplo, o cara calça 40. Com 2 desvios padrões, que é o que normalmente o laboratório faz, eu te dou um sapato 35, tem que servir no teu pé. E 46 tem que servir no teu pé. Isso é desvio padrão. Então tu bota todo mundo, é o raio do chumbo, né? Ah, o normal é de 2 a 8. Não, que raio de normal? Quer dizer, que culpa eu tenho se o mundo está contaminado? É o equivalente, é o que eu sempre digo para o paciente. Tu mora na África, tem alguns países onde a AIDS é 85% da população, que tu não está com AIDS, tu não está normal. Aqui, raio de normal? Normal não, é que assim, se acha na população isso. Agora não significa que está bem. E o trabalho exatamente isso, não é porque está dentro do desvio padrão que a pessoa está normal. Tá bom. Não. Né? E o trabalho que eles fazem lá, Ana, é justamente isso, tentando oferecer saúde. Quer dizer, tem gente que com 2 de chumbo vai ter problema, tem outro que vai ser com 7, outro que vai ser com 8. De repente, níveis hormonais, que é o que eu sempre digo pro pessoal, de repente o que é bom para mim não é bom para o Inamoto, entendeu? Depende